Um pouco mais Tudo bem? Ok. Muito bem, olha, primeiro obrigado pela vossa presença aqui, chamados assim de emergência para cá estar presentes. A nossa questão fundamental hoje queria dar a conhecer a comunicação social nacional e internacional e ao povo moçambicano também que acaba de fazer uma submissão à Assembleia da República, para a Presidente da Assembleia da República e também para as 4 bancadas. Esta é um ofício em que sucintamente solicitamos à Presidente da Assembleia da República tomar todas as diligências regimentais e procedimentais para se criar uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a probidade da gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, cujo derivado mais conhecido é o sustento. E esta questão que estamos aqui a fazer por 2 razões. Primeiro, porque é um assunto que eu particularmente, como deputado, há cerca de 2 anos, levantei este assunto ao nível da Assembleia da República em 2 ocasiões e também nas minhas comunicações nas plataformas digitais. Já escalpelizei esse assunto. Nas últimas semanas, o assunto ganhou uma dimensão, digamos, mais midiática, em face do pronunciamento ou do posicionamento do atual Ministro da Agricultura, que dizia que não conhecia o projeto Sustenta. Então isto levantou um debate acérrimo. E eu então achei por bem não só estar no debate teórico e debate midiático, mas passar por uma ação que tenha efeitos um pouco mais concretos e tangíveis. É que se temos um fundo público com fortes indícios de ter sido mal usado, mal gerido, cuja gestão a ter este momento indiciária ter sido extremamente danosa para o bem público, então temos possibilidades de, ao nível do Parlamento, se averiguar até que ponto esta percepção generalizada ela corresponde à verdade ou não. Então, para esse efeito, a minha contribuição foi juntar todos os elementos de prova, tanto os relatórios que existem do Tribunal Administrativo, artigos dos jornais, outro tipo de informação e de documentos disponíveis, juntar e sistematizar toda esta informação, colocar à disposição da Assembleia da República para, avaliando a fundamentação que a gente apresenta aqui, verificar a possibilidade de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar até que ponto existe ou não probidade na gestão, digamos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Algumas das evidências que nós recolhemos são evidências das quais vêm de instituições, digamos, insuspeitas, como, por exemplo, o Tribunal Administrativo. Temos 2 relatórios de auditoria de 2020 e de 2021. Vemos vários artigos de centros de pesquisa também muito credibilizados, como a OMR, o CIP e vários jornais nacionais também que fizeram trabalhos de campo de pesquisa particular. E também a última questão que coloco tem muito a ver com a distinção entre o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o que é o Sustenta e o que é os outros projetos particulares, porque existem vários, não é? Existem vários. Normalmente a gente fala destes 2, mas existe o MOSBio, MOSLand, o Landscape, o Redatalist. Portanto, são vários projetos que estão na umbrella do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo, não só submeti para a criação desta comissão parlamentar de inquérito, mas também submeti hoje ao Procurador-Geral da República, porque existem indícios, naturalmente, de gestão danosa, se gestão danosa, gestão criminosa. E se gestão criminosa significa que a Procuradoria-Geral da República tem, digamos, todos os instrumentos legais para dar impulso, digamos, a uma investigação e ver se há matéria indiciária suficiente para a abertura de um processo e começar. Portanto, são duas dimensões em que tratei a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
ou mais conhecido pelo projeto mais famigerado, que é o Sustenta. Portanto, esta que era a questão que eu queria partilhar convosco, no sentido de que também é uma componente didática para o povo moçambicano, porque a Constituição da República, no seu artigo 182, define que quem tem iniciativa de lei só são apenas as unidades da Assembleia da República, como as bancadas parlamentares, os deputados, digamos também, penso que a Comissão Permanente. Então são exclusivamente órgãos da Assembleia da República. Fora da Assembleia da República, só cabe iniciativa legal a Presidência da República e ao Governo. Então significa que o cidadão comum, a sociedade civil, o outro tipo de quadrantes da sociedade não tem cobertura constitucional para apresentar uma iniciativa de lei. Mas mesmo com essa situação, é possível, usando a questão do interesse nacional, nós apelarmos àqueles que têm a cobertura constitucional para apresentar a iniciativa de lei, para, mediante a nossa proposta, adotarem a nossa proposta e tornarem um projeto da Assembleia da República para ser debatido ao nível do plenário. Portanto, tem a função didática, de um lado, para a sociedade moçambicana, e, por outro lado, também tem a obrigação que todos nós temos, que notando e tendo informação de qualquer aspecto em que há gestão danosa do bem público, dos fundos públicos, podermos agir e usarmos todas as energias à nossa disposição para ver responsabilização e clarificação disso. Por último, dentro de mais ou menos 2 horas, vou a um simpósio do CIP. Hoje o CIP faz 20 anos, então temos um simpósio, e esta matéria também vai ser objeto da apresentação que eu vou fazer no simpósio, no sentido de que é um exemplo concreto de como é que nós poderemos usar mecanismos alternativos para fortalecer a capacidade de nós próprios fazermos parte da transparência, da lisura, da gestão dos bens públicos e, neste caso, de um fundo público. Não é? Muito obrigado. Não foi o primeiro procedimento que fez, já submeteu vários recursos até nas instâncias de justiça e nunca tiveram pernas para andar. Será que desta vez haverá resposta? Olha, a minha obrigação como cidadão é dar um passo em frente, é dar um pouco do meu suor, do meu litro, como se costuma dizer. Depois, há outra questão que é importante. Temos a sociedade civil, temos também a comunicação social, os jornalistas, todos nós de mãos dadas temos que fazer pressão. Portanto, este projeto não é um projeto do Venâncio. Este projeto é um projeto nacional e o que está em causa é o bem nacional, é o bem público, são valores nobres da nossa pátria. Então significa que eu aproveito também convocar a própria comunicação social para fazer acompanhamento deste caso e fazer pressão às instituições que devem tomar a decisão para que este caso não caia em letra morta, né? É difícil falar contigo nos últimos dias, mas vamos aproveitar a ocasião. Há algumas questões pendentes. A primeira, há quantas andas o processo de criação do seu partido, numa altura em que a Justiça recomenda algumas correções aqui e acolá? Eu quero, por favor, nos deixar claros que correções são essas e como está a acontecer isto até agora. Muito bem, obrigado. Olha, o ofício que nós recebemos do Ministério da Justiça tornou-se público, portanto foi publicado, penso que na o que eu posso garantir é que nós há uma resposta ao ofício do Ministro. E neste momento estamos à espera da resposta final. Podes-me perguntar, mas que resposta é que vocês deram? É que também neste momento houve necessidade de haver alguma reserva, tanto da parte do Ministério, se for a ver, o próprio Ministério praticamente reserva-se muito a entrar em detalhes. Então nós também queremos ser leais a esse princípio, mas muito brevemente vamos ter a resposta do Ministério. Mas nós já submetemos a correção de todas as irregularidades que foram indicadas pelo Ministério da Justiça. E segue o processo de diálogo nacional inclusivo, fala-se tanto que o Venâncio Mondlane deve fazer parte, já foi contactado por quem de direito, o Presidente da República, assim como a Comissão Técnica, tem interesse de fazer parte. E, por outro lado, a questão do Conselho de Estado, por inerência, o Venâncio Mondlane já lá deve estar. Já foi contactado, convidado pelo Presidente da República ou outras partes interessantes nos processos?
Não, ainda não fui contactado, não fui notificado de forma alguma sobre a Comissão Técnica, tanto a questão do Conselho de Estado também não, mas em relação à Comissão Técnica, no último encontro que nós tivemos na Presidência da República, nós colocamos esta questão perante o chefe do governo e também os facilitadores, que nós, apesar de ainda o nosso partido estar em processo ainda de registro, nós tínhamos manifestado interesse de alguns membros do nosso próprio projeto político integrarem a Comissão Técnica. Esta pretensão nossa foi acolhida, mas sobre a condição de ouvir os partidos que já estão integrados. Como a plataforma era partidária, disseram que, bom, em respeito ao critério partidário que foi usado, temos que consultar os partidos se estão de acordo ou não. Então nós, até este momento, nós não temos ainda a resposta relativamente à pretensão de participar, mas nós temos interesse em participar. Em relação ao Conselho de Estado, sim, o Conselho de Estado não é uma questão, discutível, não é um almoço grátis, portanto não é nenhuma generosidade, é por direito. Portanto, a Constituição da República que dá esse direito. Agora, ainda não fui notificado até este momento, não sei as razões concretas disso, mas se vou, talvez essa pode ser outra pergunta, se eu vou tomar assento ou não, essa é uma matéria que também está em reflexão. Há quem diz, há juristas que dizem que não é preciso tomar assento, porque se já vê na Constituição a entrada é imediata. É como aquilo que em informática chama-se de o default, né? Quer dizer, há daquelas operações que elas já existem por si só. Quando você compra um celular, já sabe que em princípio ele já vem com software, portanto já não precisa de comprar o software para o celular, ele já está lá. Então, em princípio, a partir do momento que a própria Constituição da República coloca isso como a posição por inerência de funções, significa que não depende da vontade particular de ninguém, depende apenas do visado, de ir tomar assento ou não. Há quem defende essa posição, mas há quem diz que não, tem que se formalmente tomar posse, assinar o termo de posse. Mas de uma forma ou de outra, é uma matéria também em reflexão, é uma matéria que a nível do nosso projeto político estamos a discutir isso já desde ontem. E hoje vamos ter mais um encontro que é para concluir o nosso posicionamento definitivo relativamente a isso. E sobre os últimos 2 encontros que manteve com o Presidente da República, levantaram grande curiosidade para os seus seguidores. Será acertado algum acordo com o Presidente da República, do ponto de vista de segurança, da sua própria integridade física? Não. Em relação à minha pessoa, aproveito até agora as câmaras de televisão e eu vi aí um entertainment, um apresentador de televisão até a fazer uma piada, dizer que o meu operador esteve lá a entrevistar o Venâncio, se eu estivesse lá eu ia perguntar ao Venâncio se ele comeu ou não comeu. Quer dizer, no sentido de que houve algum benefício particular para mim. Quero vos garantir aqui, de olhos bem abertos, é olhar sem nenhum receio, eu não pedi e não exigi e nem vou exigir nenhum benefício particular à minha pessoa. Seja em matéria de segurança, seja em matéria financeira, seja em matéria econômica, seja em matéria de qualquer benefício material ou de qualquer outra forma. Não tenho interesse nenhum em benefícios particulares. Agora, o que eu pedi, o que nós colocamos, o que foi acordado, é haver celeridade no processo da amnistia relativamente às pessoas que estão detidas, são mais ou menos 4.000 pessoas. Tem que haver celeridade na instrução ao Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço público, para se garantir tratamento médico e medicamentoso gratuito a todas as pessoas que foram feridas durante o processo das manifestações. São mais ou menos 2.000 pessoas. E também garantir compensação às famílias que perderam os seus garantes de sustento. Portanto, há muitas famílias que perderam pai, que garantia o sustento da casa. É preciso, isso é uma obrigação do Estado, nós entendemos que é uma obrigação do Estado compensar essas famílias que se encontram nessa situação. E, por último, talvez possa dizer que também essa situação que nós tivemos aqui a levantar, que é exatamente passos concretos para o tal aspecto inclusivo do debate, do diálogo. Então, o aspecto inclusivo do diálogo significa integrar a parte do projeto político do Venâncio Mondlane.
Portanto, é basicamente isto que nós discutimos no outro dia. Outro aspecto importante que esse se concretizou, os outros estão pendentes, portanto, até esta altura ainda não estão operacionalizados, mas também houve um comunicado em que o comunicado fez referência que havia necessidade de o espírito do diálogo a nível central ser transmitido também para nível das províncias e dos distritos. Significa que o meu projeto político a nível dos meus coordenadores provinciais e distritais, a partir daquele comunicado, ficavam com mandato de submeterem ofícios aos governadores provinciais, aos secretários de Estado, para terem encontros para operacionalizar os consensos, sobretudo na matéria de segurança. E isto já foi feito em todas as províncias, já submetemos cartas em todas as províncias para que comece também esta coordenação, não só a nível central, mas também a nível da província e do distrito, como forma de, em definitivo, nós garantirmos a estabilização, a paz e a tranquilidade no território nacional a todos os níveis. No entanto, o documento já foi assinado com a sua ausência. O diálogo político foi assinado a 5 de novembro. Não era de março. 5 de março. 5 de março foi no dia. Não estava, não fez parte. Se não fez parte, porque nesse dia eu estava a sofrer um atentado, né? Não tinha como estar a assinar o acordo e ao mesmo tempo estar a esquivar as balas da UIR. Portanto, foi um dia que ali no Expresso, a caravana que eu vinha, em que estávamos praticamente festejando, estávamos ali praticamente ovacionando com a população. Portanto, era um festejo, era um cortejo, digamos, de festejo com a população, cantando. A UIR atacou com balas verdadeiras, vocês sabem as vítimas que foram causadas, e eu estava naquele dia naquela caravana. Foi assinado este acordo com a sua ausência, não participou do diálogo? Não participei do diálogo, ainda não participei até este momento. E eu, como estava a dizer, que havia interesse em um projeto político fazer parte deste diálogo. Nós colocamos esta pretensão no último encontro que nós tivemos na Presidência da República. Portanto, até este momento não há resposta em relação a isto. Yeah. Ok, muito obrigado, tá bem? Fiquem bem. Tá bom. Tá, até já.